Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero mostrar para vocês os livros que eu quero fazer a leitura, na verdade, finalizar a maioria deles nesse mês de agosto de 2025. E os livros são estes aqui. São apenas mesmo finalizá-los, porque eu já comecei já tem um tempinho já. E eu gostaria, né, de pôr essas leituras em dia, que eu considero que são leituras que valem a pena finalizá-las, insistir com elas. Algumas delas não foi nem porque não estava boa a leitura e tudo mais, mas é porque eu precisava mesmo prestar atenção na leitura ou eu quis fazer a leitura de outros livros e aí acabaram, né, que eles ficaram para trás, mas que valem muito a pena. O primeiro livro que eu vou começar, então, a conversar com vocês é um livro que eu não iniciei, mas que eu quero iniciar e finalizar nesse mês, que é O Livreiro, do autor Pedro Herz. Salvo engano, vai contar a história da Livraria Cultura. O Pedro, acho que ele é o sócio fundador, um dos sócios fundadores. Não tenho certeza, eu vou ler para entender a história, mas me interessou muito esse livro porque vai tratar, né, sobre a construção de uma das maiores livrarias que o Brasil já teve, que é a Livraria Cultura. Eu não sei como que anda a situação atualmente, mas eu quero muito fazer a leitura desse livro, que chama-se O Livreiro, né? Também o tema... Obrigada, amor. Obrigada. Meio gripada. Mas enfim, O Livreiro. Então, assim, esse tema... Eu gosto, sabe, gente, de livro, de pessoas que falam sobre livros, de como cresceu a sua paixão sobre... Como que foi criada, né, a sua paixão pelos livros e tudo mais, seu manejo com os livros. Eu espero que esse livro seja muito bom, né? Vamos separar aí a história da empresa para a história pessoal. Vamos ver aí o que é que esse livro aguarda. Então, esse aqui é o que eu quero começar e finalizar. E aí, vamos então para os livros que eu já iniciei e ainda não finalizei. Quero finalizar ainda esse mês. Que o primeiro é, então, Uma Breve História da Literatura, de John Sutherland. Já mostrei ele aqui no canal, já tem um tempinho já. E algumas vezes eu já mostrei ele aqui. Eu estou na página 214. Então, assim, basicamente, sabe, pouco menos da metade que falta para finalizar ele. É um livro interessantíssimo, porque realmente é uma breve história da literatura, então foi desde Homero, ele vai até o Kindle, que eu já mostrei aqui pra vocês, que tá sendo meu parceirão aqui das leituras, tá me ajudando muito. Então, assim, esse livro, ele vai contar a história, então ele passa por Homero, Virgílio, Divina Comédia, esses clássicos, vai pra Harry Potter, vários outros livros, né, Charles Dickens, tem Virginia Woolf, então, assim, ele passa mesmo por vários nomes da literatura e nomes que até então, alguns deles eu não conhecia. Outros fica bem à mostra mesmo, né, que a gente já conhece, que a gente já entende um pouco, né. Mas é um livro interessantíssimo, tá bem marcadinho. Inclusive aqui atrás, vou mostrar pra vocês, eu fui anotando todos os livros que ele foi falando, mas depois que eu tinha visto no final que tinha referência de todos os livros, mas valeu a pena porque alguns deles ficam até gravados na mente. Então, finalizar este livro, que vale super a pena, principalmente a gente ama literatura. Outro livro que eu quero finalizar aqui, eu estava amando a leitura e assim, não sei o que aconteceu, eu acho que eles estavam tratando tão mal o pobre do personagem, que é o Policarpo Quaresma, que, tadinho, eu fiquei um pouquinho com dó e não sei o que aconteceu, que eu parei um pouco de fazer a leitura, mas eu estou na metade do livro, estou na página 106 nessa minha edição da editora Paulus. Triste fim de Policarpo Quaresma. Até então, né, o Quaresma, ele foi, né, muito radical nas suas ideias, e eu entendo que nem sempre é muito bom ao apresentar as nossas ideias, nós sermos radicais ao apresentá-las. Principalmente porque, primeiro, né, a gente não sabe como que as pessoas vão receber as nossas ideias. Segundo, porque as nossas ideias podem estar equivocadas, erradas, né? A gente pode estar ali naquele fervor de ter entendido no primeiro momento, né, uma determinada ideia. Não necessariamente aquilo pode estar certo.
acho que um outro ponto também que a gente pode estar extremamente errado. E o outro ponto também que eu acho que a gente pode estar certo, mas apresentá-las de uma forma incorreta. Que eu acho que uma vai acabando se parecendo com a outra, mas que na prática pode ser bem diferente. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu quero muito finalizar esse livro também. Outro livro que eu já tinha conversado aqui com vocês desde o ano passado, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro, gente, eu já passei muito mais da metade, estou muito feliz. Eu estou na página 884 e acho que é 1020 essa é a minha edição, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Agora, por aí. Então, 1121, na verdade. Quase acertei. 1121 páginas, então, assim, dá tempo, né, de finalizá-lo. E eu estava... Gente, no começo foi muito bom a leitura desse livro. No meio foi um pouquinho, assim, um pouco mais arrastado, para eu entender um pouco a proposta da escrita do Dickens. E no final, que agora está sendo, né, mais o final, está sendo uma leitura muito boa, deliciosa. Inclusive, tá por aqui um livro que vai falar sobre a escrita do Dickens, que chama-se A Esfinge Mais Violenta. Não sei onde que ele está por aqui, mas ele está aqui na estante, que vai tratar um pouco sobre por que o Charles Dickens gostava tanto de tratar, né, sobre crianças menosprezadas, em trabalho escravo, em abuso emocional, social, psicológico, físico e por aí vai. Então, no Dickens, né, inclusive meu Grandes Esperanças, que eu amo de paixão, está aqui para ser relido, que eu quero muito reler esse livro, amei esse livro. E tem também o Oliver Twist, esse azulzinho, que eu quero muito também fazer a leitura. Mas por hora, vamos finalizar o David Copperfield, que já passou da hora. Um outro livro que eu quero finalizá-lo, que eu estou na página 112, é esse sobre a escrita do Stephen King. Comprei esse livro porque eu tava querendo muito iniciar o meu processo de escrita, tava muito atenta a aspectos mais técnicos, mais de técnicas mesmo, sabe? O que pode, o que não pode. E hoje, com os processos, né, que a gente vai passando na vida, eu entendi que a gente precisa ser a gente, né? Pra que a gente encontre aquelas pessoas que gostem da gente, primeiro a gente precisa gostar da gente mesmo e depois a gente encontra as pessoas que gostam do nosso jeito, né? Então, que bom que você tá aqui, né? Isso é um sinal. Mas sobre a escrita, porque eu gosto muito desse processo de escrita, de escrever, eu acho que eu consigo me expressar muito bem através da escrita. Eu não sei qual que é melhor, se é através da fala, né, aqui gravando vídeos, ou se é através da escrita mesmo, mas assim, o que eu sei é que eu gosto muito de escrever, gosto muito de poesia, gosto muito de ensaios, então eu já tentei escrever livros assim, sabe, de começo, meio ao fim, e não pra publicar, sabe, mas pra mim mesma, mas eu não consegui desenvolver. Mas quando é enxerto, sabe, algo mais curto e algo que eu consigo sintetizar mais rápido, eu consigo melhor, assim, sabe, ter um time, ter algo mais crítico, mais rápido, mais prático. E esse livro, o que me chamou muita atenção foi que o Stephen King, ele disse que no tempo dele ele não tinha tantas distrações como hoje é disponibilizado pra gente. Então é um tempo que a gente precisa disciplinar até mesmo a nossa atenção, né? O que é que eu vou fazer, pra que eu vou dar atenção. Então ele chama essa atenção, né? Eu acho que isso trouxe um ponto de reflexão mais crítica pra Nayara. Então esse aqui. E por fim, eu quero... Não sei se eu vou conseguir finalizar esse livro, mas eu quero, assim, ler ele. Pelo menos assim, sabe? Um capítulo a cada 3 dias, sabe? Vai. Se eu não finalizar ele, tá tudo certo, porque ele não é uma certa, assim, prioridade, mas ele está aqui pra eu fazer a leitura, que é este aqui, Uma Mente Brilhante, da autora Sylvia Nazar. Estou na página 73,
muito do que eu já li, já marquei bastante, principalmente porque o protagonista, né, de quem ela é biógrafa, gostava muito de ler, então ele tinha esse processo mais criativo, mais solitário, o que eu me identifiquei. E tem muitas coisas que eu estou me identificando, então, com esse protagonista. Aconteceu na vida real, eu sempre esqueço o nome dele, principalmente agora que eu fiquei um pouquinho de tempo sem lê-lo, mas estou bem no início, é quase um calhamaço, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 475 páginas, mas facilmente é considerado ou confundido com calhamaço, porque o tamanho dele é bem grande, típico, né, da editora Record, esses livros maiorzinhos. Mas, enfim, está aqui também para fazer a leitura. E tem vários livros, né, aqui no Kindle, que eu quero muito também estar fazendo a leitura, tá dando prosseguimento. Tem livros, né, aqui no Kindle que eu ainda não finalizei. Mas, assim, a prioridade são esses livros, porque eles já estão aqui, já tem um tempinho. Mas no Kindle também, todo lugar que eu vou, eu levo ele. Então, eu tenho certeza que eu acho que eu vou finalizar alguns livros aqui no Kindle também. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu consiga cumprir, né, fazendo aí essas leituras que eu estou me propondo. E estou me propondo, né, fazer esse tanto de leituras porque eu estou no meu mês de férias, né, no meu trabalho. Então por isso que eu vou tentar, né, aqui fazer então essas leituras. Então é isso. Deixem aqui nos comentários também quais livros que vocês querem fazer a leitura aí na casa de vocês, né, na vida de leitores de vocês, que eu vou gostar muito de ler. Então é isso. Até o próximo vídeo que vamos conversar sobre outros livros.